A minha esposa veio visitar a mãe dela, que morava aqui no Cruzeiro, ali bem pertinho, ali na Almirante Barroso, e de lá a vista a Malvinas. Aí viu um aglomerado de pessoas indo para cá. Aí ela veio também, quando eu trouxe o outro meu cunhado, que nessa época era um garoto, veio para cá. Aí chegou, invadiu essa casa que nós estamos e disse, o comentário é: se sair da casa você vai perder, não vai perder. Aí o que é que eu faço? Não sei o que, tem que avisar a Djalson. Aí foi que o outro, meu cunhado, o mais velho, foi lá me avisar. A Djalson, tua mulher foi presa. Presa? Está presa? Quem? Como foi que está presa nas Malvinas? Que não pode sair. No dia da invasão. E a gente vendo esse mundo de casa que construído aqui, sempre olhava para cá. Quer olhar aquele mundo de casa, toda casa tudo branquinha, dessa parede aqui, tudo branquinho. E ninguém tinha como receber uma casa daquela, a não ser o político que fazia isso. Entregava, rodar, fulano, pronto, não ia um projeto. E nada disso. Quando foi no mês de fevereiro, para março, quando ele ocupou em março aqui, isso aqui as casas vazias, mais de um ano, que estavam tudo pronta, a estrutura da casa, sem infraestrutura. Casa em si estava pronta. O resto faltava tudo. Fazer o que você não vê, ocupar a casa daquela aí. E sempre brincando com o outro. Quando foi no dia seguinte, amanheceu aqui de a história, estampou de jornais, a ocupar aqui um conjunto Álvaro Galdense, que era o nome do conjunto aqui. E acha que cai gente de tudo que é lado. Todo buraco aqui parecia um formigueiro. Quando você mexe com um passaitão na jura, vem todo buraco são lugar. Então era gente que caía aqui de todo canto para ocupar a casa. Ninguém dormia, ninguém aqui, 24 horas quadradas por dia atrás de casa, o povo assombrado aqui gritando, atrás de casa. Depois disso, no outro dia começou a polícia a chegar por aí, 2 dias. Para que intimidar o povo, quando intimidar não teve mais jeito, mas o povo estava na segunda-feira, que foi o dia 26, e foi no sábado de manhã, sábado, domingo, segunda-feira, já estava quase totalmente ocupado o conjunto. Veio gente de toda espécie. Eu parei na ocupação através de uma comadre que morava no Severino Cabral, que foi na minha casa e disse que estavam ocupando, não, ela falou invadindo, né? Invadindo as casas, e era a minha oportunidade de ter uma casa para morar. E aí eu fui deixar meu menino mais novo com minha mãe, ela disse que não ficava, meu pai disse que eu não vinha. E eu disse, pois eu vou, que quem paga aluguel e vive com os cacos na cabeça sou eu, né? De 3 em 3 meses eu estava com os cacos na cabeça, porque eu não pagava aluguel. Então foi a gota d'água. Então eu peguei a minha comadre, que tinha ido me avisar, o marido dela estava com a Kombi lá na porta, eu disse, eu vou agora. Tem um menino no colo que ainda mamava, que era novinho, e vim embora. Quando eu cheguei aqui, entrei por cima de uma cerca, arranhando todinha, né, de arame farpado, e fui em busca de uma casa. Então consegui achar a casa e já entrei e só saí por conta de quê? De quando meu marido adoeceu, que eu tive que me mudar para João Pessoa. Quando me recordo das Malvinas, eu recordo muito dessas imagens, das paisagens como criança, das sensações, das visualizações. O que vem na minha memória, nas minhas lembranças, é, na verdade, as lembranças de uma criança. Né? A fase difícil para a gente como criança, aquela sensação de falta de proteção, que eu acho que toda criança que não tem uma casa passa um pouco por esse sentimento, de que falta uma proteção, uma segurança, e a casa significa essa segurança, a moradia. Então por isso que as Malvinas remetem muitas coisas boas e negativas, né? Porque a gente tinha medos, não tinha energia, era muito acidentado, as casas eram todas iguais, às vezes a gente se perdia, não sabia a casa que morava. Era tudo muito tenso. Tu sabe o que é? Eu nunca vivi numa guerra, mas uma trincheira de guerra assim, você nem entra nem sai, era o que a gente vivia. A gente estava dentro das Malvinas, tanto a gente como criança, como adulto, como todo mundo que estava lá. Então a gente vivia no terror, era um medo constante daquilo ali virar uma espécie de... vai disparar uma bomba e todo mundo vai morrer, entende? De tão dramático que era a presença policial, que aí pra gente também aquilo era um temor, assim, né? Falar de polícia, a gente ficava tudo assustado. Era um medo da represália, o medo de ser preso, o medo de ser morto. Nas Malvinas deve ter tudo, gente que foi morta, gente que foi machucada, a própria Rivanise foi presa. E a gente tinha raiva do nome Álvaro Gaudêncio, porque estava tendo uma guerra Política. Né, lá na... Malvina. Mas onde era o Ilhas lugar? Malvinas. Na Inglaterra. Na Inglaterra.
E aí a gente batizou pelas Malvinas, porque era polícia lá e era polícia cá. Peguei a mudança, botei em cima do caminhão e vim. Quando cheguei aqui na porteira, tinha 2 porteiras. Existiam 2 porteiras, uma aqui no cruzeiro, aqui no Caveira, e outra lá do outro lado, em Borocongo. Quando eu cheguei, apareceu lá um soldado escuro que ninguém via nada ali. Só tinha mato lá, do outro lado é mato, e aqui era casa e mato. Aí chegou, não pode não, soldado, não pode entrar não, não pode entrar não. Disse, meu amigo, pelo amor de Deus, eu estou com a mudança aí, minha mulher está lá dentro, trancada, não sei o quê, mas é porque é a ordem, não sei o que, é a ordem. E sabe o que foi que me salvou nessa época? Uma garrafa de cachaça. Uma garrafa de cachaça que eu tinha trazido para dar ao motorista dos peões para ajudar na mudança. O soldado era biriteiro, era um policial. O soldado era biriteiro. Quando ele viu a garrafa de cachaça, coitado, não tinha bodega onde seria nada perto, nada. Tinha uma distância de 300 metros, 500 metros. Aí ele, quando viu a garrafa do farol do carro, do caminhão, aí eu disse, amigo, bebe? Ele disse, bebo. Ele quase que não queria dizer que bebia, mas ele disse, amigo, aceita isso aqui? Falou de... Aí eu disse, amigo, aceita? Ele disse, o sinal. Aí eu dei para ele a garrafa, nem me preocupei com os outros peões, depois eu ajudei a ajeitar. Só faltou ele subir no caminhão para ajudar a descarregar o caminhão. Não tinha nada, quem estava fora não entrava, que também tinha um número enorme de pessoas querendo entrar. E quem estava dentro não saía e a gente começou a travar conflito, né? Pegando os dinheiros das mulheres da quadra que eu morava para comprar leite, comprar pão. Não entrava comida não. Eu não entrava e eu desafiava os policiais dizendo, eu vou sair e vou entrar. E vocês, se fosse a família de vocês que tivesse essa situação, aí passava. Como eu não sou família, eu não passo, eu passo. Passava, comprava, voltava, desafiava, insultava, era insultada, mas o objetivo mesmo não era o desafio, era tentar mostrar que nós tínhamos direito a essas casas. Porque elas estavam sendo guardadas para dar na campanha eleitoral. Se tínhamos inscrição da CEAP há anos, e nós não tínhamos a oportunidade de ser sorteado, quem foi o primeiro mentor dessa história, ele é um santo. Para entrar aqui dentro, não deixava entrar, porque é tudo secado. A gente entrava com os troços na cabeça, a polícia quando via, queria tomar, o povo tomava a comida do povo. O povo pedia as casas aqui, as casas tudo era branca. A mulher caçando comida para entregar aos maridos, vinha com as mães na mão, dizia, seu Zé, onde é que está a minha casa? Disse, minha mãe mora numa casinha branca, ele trazia eu comer, não, as casas aqui tudo é branca. O povo não sabia onde era a casa, não tinha quadra, não sabia nome de quadra, nem nome de rua. A casa tudo do jeito só, desse modelo aqui, tudo do jeito só, tipo chalé, tudo ali, tudo branquinho. A mulher tinha, o marido mora numa casinha branca, tudo era branca. A identificação era assim, essa casa é minha, escrita com mato. Um pedaço de papel na parede. Que naquela época de 83, tinha um bandido que foi preso, um rapaz que foi preso, por ter matado muita gente. E as pessoas tinham muito medo dele. Se encontrasse na rua, não fosse com a sua cara, matava. Então o pessoal, para conseguir a casa aqui, muitas casas foram tomadas, viu? Aqui, muitas casas foram tomadas, coitado. Mulher que chegava aqui com a criança, somente criança, sem marido, a pessoa chegava, derrubava a porta, botava a mulher para fora, botava os troços lá fora e invadia. Fica com uma terra sem lei. Entendeu? Você tinha que tomar sua casa e não podia sair dentro de casa. Se saísse para ir no canto, quando você voltasse, já tinha outra pessoa dentro. Já tinha gente dentro. E você podia tirar, como tirar? Você não tinha nenhum documento comprovando que a residência era sua. Né? Aí o que acontecia? Muita gente colocou com mato, telha ou carvão o nome de Ataliba na parede. Essa casa pertence à prima de Ataliba. Essa casa é da irmã, da tia de Ataliba. Você nem chegava perto. Você nem chegava perto, nem olhava. Entendeu como é? Era assim. E não é só uma casa não, muitas casas. Para você sair da sua casa e ter a certeza de voltar e não encontrar ninguém, você tinha que fazer isso. Ou então botava o seguinte, como aconteceu muito. Essa casa é da mãe do sargento fulano de tal. Ou sargento ou tenente fulano de tal. Pronto, aí ninguém olhava também. Aí ninguém nem olhava para sua casa. Foi assim que aconteceu no bairro das Malvinas, as Malvinas de outrora, no início da invasão. Teve um relato muito interessante. Um juiz de menor, chamado Rui Formiga, despejou uma família.
E a gente achou isso comum. Uma senhora humilde, com 3 filhos, com a barriga de 4 meses, o homem botou a família para fora. E foram me avisar. Eu digo, eu vou lá correndo. Vim correndo, feito uma louca. Quando eu cheguei lá, já estavam lacrando a casa. Aí eu fui logo dizendo coisa com o juiz, e ele dizendo que a mulher ia sair de todo jeito. E a mulher começou a sentir mal, amanhecou, sangrou, levei para o hospital primeiro. E levei os filhos da mulher para minha casa. Voltei, tirei o lacre da casa e informaram, os interessados em ficar com a casa da mulher informou o juiz. O juiz voltou. Quando chegou lá, ele disse, a senhora burlou a lei. Eu disse, que lei? O senhor é o dono da casa? Não, eu disse, essa casa é para o senhor, porque eu não acredito que um juiz quer uma casa, quer invadir também. Me tempo da minha, que eu sou invasora. E ele disse, a senhora está mais uma vez desacatando a autoridade. Que autoridade? Juiz, delegado, polícia, é tudo um bando de boleiro. Aí fui presa de camburão e tudo mais. Mas aí a própria organização me libertou, né? Mas a mulher voltou para casa, mesmo sem a barriguinha de 4 meses, com o filho dela, e a justiça não funcionou porque ela estava errada. E assim, o delegado da época era Pedro Medeiros, que disse que eu tinha uma conta para salvar com ele, até hoje ele diz. E eu disse que eu não era marginal, eu era uma cidadã. Então, se o juiz despeja uma senhora, dá vara de menor e bota 3 menores na rua, não é um juiz, é um boleiro. Eu disse várias vezes a história do boleiro. Agora, não por atrevimento, talvez por desconhecimento. Eu achava que era normal dizer isso. É a palavra, né? Minha bola. Mas aí valeu porque a gente não pode se intimidar diante das autoridades, porque nós também somos autoridades. A partir do momento que somos cidadãos, que a gente grita as nossas reivindicações, os políticos estão a serviço da população, não a população a serviço do político. Isso era na minha cabeça muito nítido, porque eu não sei. Talvez a situação fez com isso. Por a gente sofrer tanto, decorou. E aprendeu, né, com a luta, a saber que os políticos são nossos empregados. A nossa luta só teve um critério: permanecer nas casas e se organizar para que as reivindicações chegassem. E eram tantas reivindicações que a gente achava que não ia conseguir nenhuma. E a história foi, o tempo e a organização foi sendo montada passo a passo. Né? A igreja montou um comitê de solidariedade, os partidos políticos, as entidades sociais, Clube de Mães, Associação Amigo de Bairro, a UCES, né? E a gente foi também às autoridades, fomos ao prefeito, fomos à Câmara de Vereadores, não foi, Cláudio? Com certeza. Criamos uma comissão. De início, porque tinha várias tendências políticas, de início a comissão era bem eclética. Quando peneirou quem realmente queria lutar, ela ficou determinada só com as mulheres, lembra? Por eu ter encabeçado muito momento, o pessoal achava que as mulheres tinham mais garra. Mas é que as mulheres ficavam em casa e os homens iam trabalhar, né? Mas alguém tinha que levar o barco. E a gente topa. E nesse a gente topa, foi feita a comissão primeira, que deu os primeiros passos e sentou-se com as autoridades, que já estavam nos apoiando, que era o Comitê de Solidariedade. E daí tivemos a ideia de transformar, porque tinha 2 prédios, o da Associação de Moradores e a gente chamava o outro de Subsede. Aqui. A associação surgiu, né? Ela foi criada pelos próprios moradores, sem muita experiência, porque a gente era tudo leigo, né? A gente só queria a casa. E através disso a gente foi emitindo documentação, foi ocupando a imprensa. Menina, eu não sabia nem falar, mas eu ocupava a imprensa toda hora. Onde tinha um telefone público, eu estava comprando ficha para falar. E entrar e fazer agitação. Eles me chamavam de agitadora. E eu dizia assim, eu não sou agitadora, eu sou a cidadã que conhece meu direito. Então eu vou às últimas consequências. Até que um dia nós se reunimos, eu rasguei tudo que foi de lençol, e de coelho de menino, e fizemos a organização da primeira passeata. Porque a gente não tinha água, não tinha energia, não tinha escola, não tinha creche, nós não tínhamos nada. Então a gente conseguiu se reunir e botar na rua a primeira passeata da lata vazia do candeeiro apagado. Você lembra, Cláudio? Foi. E nesse dia o carro-pipa entrou pela primeira vez para impedir a passeada. E eu subi em cima do carro-pipa
junto com Lindalva, com Angelita, com outras pessoas, outras mulheres. E eu discursava assim: companheiras, subam, né, no carro-pipa, no Isapó, enche a casa, as bacias, os baldes, apaga o candeeiro e vamos mostrar a nossa realidade no centro da cidade. E a gente foi para o centro da cidade, para a Praça da Bandeira, para a casa de Zé Carlos, onde estava lá o Wilson Braga. Foi, né? Para o vice-governador. E nós fizemos uma agitação na cidade, a Polícia Federal não quis me levar, ainda quis impedir, eu fui o tempo todo ali, né? A mãe de Yara, Angelita, eu passei a bandeira para Angelita, porque meu bebê, meu menino novo, que hoje já está com 31 anos, foi no carrinho, eu ia empurrando no carrinho gritando: povo unido jamais será vencido. E o cidadão da Polícia Federal dizia assim: a senhora quer ir presa? Eu disse: não tem motivo, né? Se o senhor quiser me prender, leva meu marido, meus 7 filhos. E assim a gente chegou no ponto culminante, que era arrastar o Wilson Braga da casa de Zé Carlos e botar para falar com o povo num dia de chuva, porque a chuva caiu. Eu disse: não vem água de vocês, mas vem água do céu. Era muito engraçado. Nós não tínhamos o conhecimento, nem a técnica, nem a prática que nós temos hoje. Nós éramos simplistas, com vontade de vencer. É a força de vontade mesmo. E era tudo assim, muito espontâneo, não tinha ambição, não tinha interesse nenhum. E assim, deu certo, porque o Wilson Braga teve que atender o povo, teve que pegar o microfone do carrinho de baratinha, do Fusquinha, que ele não queria. Ele disse: a chuva é para se molhar. E o microfone não é de ouro não, mas o senhor fala nesse. E assim a gente fez o Wilson Braga se comprometer. Só que ele se comprometeu que quando a gente voltasse não tinha mais polícia. Foi pior, tinha mais do que a gente deixou. Mas não paramos por aí. Ei, que bonito foi no dia 24 de dezembro de 83, quando inaugurou a energia. Veio Maraújo, presidente da Câmara, doutor Ivan, diretor da SELB, graças a ele, porque o doutor Ronaldo era o prefeito, então facilitou tudo. Porque Ronaldo, nesse tempo, era aniversário de Wilson Braga. O que o Wilson Braga não queria pra gente, aí Ronaldo queria pra gente. Foi abrir, botar carro-pipa para reabastecer água, abrir as avenidas para entrar ônibus, ele não queria, para não legitimar a luta. O Wilson Braga, o Ronaldo botou tudo para funcionar. Aí veio a energia. Aí, numa caixa d'água, em frente à igreja ali tem um tanque. Na onda da igreja, São Francisco, tem um tanque bem grande. Era briga do lado na cabeça, gente lá com a cabeça do outro, dando latada cheia d'água, briga pelo copo d'água, quando o caminhão deixava de valer, parecia uma caixa de marimbondo em cima. Então, por causa que ali, a gente subiu em cima do tanque Maraújo, dali ele deu um telefonema. Já tinha botado nos postes, não tinha o energia em todas as casas, mas já tinha nos postes, né? Aí quando ele ligou para lá, o cabo ligou aqui para cá, aí foi uma festa aqui uma vez, eita, iluminou uma vez, chamou atenção. Já que a energia chegou em 83, no dia 23 de dezembro de 83, chegou a energia nas Malvinas. A água só chegou em 84 e foi justamente nesse ano que eu comecei a fazer a primeira quadrilha junina nas Malvinas. O primeiro evento cultural das Malvinas foi a quadrilha junina Invasores do Samba. Aliás, Arraial dos Invasores. Invasores do Samba foi a escola de samba que fizemos depois, colocando esse nome. Mas a quadrilha junina das Malvinas, todos os jovens, coitados, né? Todo mundo ocioso, só tensos, né? Com aquela questão: vai perder a casa, a polícia vai invadir, vem não sei o quê, papapá. Sofremos muito. Então peguei a juventude daqui para todo mundo ficar ociosa e vamos brincar, vamos fazer uma quadrilha, um grande quadrilhão, vamos deixar. Ficamos aqui, tinha um pátio aqui ao lado, onde era a Águia, a empresa Águia, e hoje é a Moderna. Ali era um terreno baldio. Limpamos tudo, colocamos uma gambiarra, puxamos uma gambiarra, e ali fizemos a nossa quadrilha junina. Os jovens, à noite, nós íamos ensaiar, cada um já trazia água, um galão com água, que é para depois do ensaio, todo mundo poder se banhar, porque não tinha água encanada. Tinha um carro-pipa. E justamente após o nosso ensaio, que terminava na hora de 10h30, mais ou menos, terminava o nosso ensaio, 10h30 para 11 horas, era justamente o horário que o carro-pipa chegava aqui, entre 11 horas, meia-noite, até mais tarde, às vezes chegava mais tarde o carro-pipa, aí formava-se aquela fila de pessoas com lata d'água, galão, etc. E assim foi a nossa primeira quadrilha junina aqui nas Malvinas, que perdurou por 18 anos, o Arraial da Vila Bela. E nós gravamos até, inclusive, a música da nossa quadrilha. No Arraial da Vila Bela, dança eu e dança ela na maior animação. Lindas morenas e loirinhas bonitinhas, passo a noite inteirinha dando voltas no salão.
No arraial da Vila Bela, que beleza, você brinca e com certeza não quer sair mais não. Venha pra cá, vem cá, meu bem, dançar quadrilha e forró bem animado, também comer milho assado, tomar cana com limão. No arraial da Vila Bela, com certeza você brinca, que beleza, você brinca e com certeza não quer parar mais não. As pressões eram grandes, a polícia vai invadir a sua casa, você não vai ficar com nada, vai ser preso, sei o quê, papapá. Era uma verdadeira guerrilha, viu, Elisa? Uma verdadeira guerrilha de jogo de emoções, de depressão, de chantagem emocional que eles jogaram contra as Malvinas. E além dos carnês que vieram com cobranças absurdas para nós pagarmos, mas mesmo assim eu segurei, eu recebi o carnê, tudo bem, para pagar, tudo bem, guardava. Olha o paiol de carnê, não paguei não. Pagava a primeira só para dar uma satisfação. Muita gente, coitado, pagou, vendeu casa, vendeu criações que tinha, vendeu móveis, vendeu um monte de coisa para pagar, coitado. Um absurdo que fizeram, essa malvadeza que fizeram no começo das Malvinas. Enivaldo pegou a gente, chamou a gente para um canto na FEAP, chamou eu e a Pires Bonito, disse, rapaz, para você deixar essa briga de lado, você fica brigando com aquele povo todinho, o povo não está nem aí. Se quer as 4 casas da diretoria da SAB todinha, da SAB, cada um nós de uma casa com documento de você, a casa é sua daquele tempo. Para você deixar o povo jogar ao léu, até impressionar e poder até tomar casa do pessoal. Eles ficam calados, não, ninguém quer casa não. Ou tem para todo mundo, não tem não, então ninguém quer quarto não. Mas ofereceram a casa para a gente de graça, a casa quitada. Isso em 80 é alguma coisa. E tudo isso fizeram aqui para gente. 86. 86, para tomar tudo que a gente tinha dele, mas a gente não quis. Se quisesse, a gente tinha deixado a luta de lado, ganhando uma casa para cada um e deixado o povo por aí. Se fosse para a gente tirar proveito de uma situação dessa, tinha tirado. A gente estava tudo rico. Só que eu acho que você pode fazer a sua própria riqueza, mas com dignidade, né? Com ética, com compromisso. Meu compromisso era político, eu nem sabia que era político, mas era um compromisso de mostrar que nós tínhamos direito. Eu falava tanto em direito que o povo pensava que eu era formado em direito. Não sou formado em nada não, meu filho. Eu sou dona de casa. Chegou numa casinha na rua Jamila Brão Jorge, uma senhora bem velhinha, ele chegou lá, ele estava pedindo voto aqui no Rodebeiro, foi na panela, pegou um velho quengo falado, deu um copo de caldo de feijão e tomou, isso aqui é uma comida gostosa. Quer ver que demagogia, né? Na campanha, fazendo isso aqui. Teve meio mundo de voto aqui. E a mim, ele chegou na minha casa, me ofereceu a reforma da minha casa, uma Kombi e um emprego sem precisar trabalhar. Disse, a dívida do país é enorme, mas meu preço é 2 vezes mais do que essa dívida. Eu não tenho preço. O senhor vai comprar, sim. Aí disse não, sabe? Na campanha seguinte aqui, depois de Enivaldo Ribeiro, o prefeito, quando a Cássio apresentou, Félix Araújo, imagina. Na Câmara, prefeito, conta que é Enivaldo Ribeiro. Enivaldo nunca tinha perdido uma campanha em Campina Grande, aqui das Malvinas, só dava ele. Aí Cássio encontrou um jeito de como é que fazia para botar Félix. E Félix ganhou a campanha para Enivaldo Ribeiro das Malvinas. Chamaram a gente no canto, foi eu e o Unido, lá para casa de Félix, lá no Alto Branco. E Cássio mandou nos perguntou o que era que as Malvinas queria que estava precisando para apoiar Félix Araújo. O calçamento das Malvinas, todinho de uma vez, ninguém pediu emprego. Ele chamou a gente lá e disse, eu vou calçar as Malvinas de uma vez, tudinho. E calçou, fez 95 ruas de calçamento aqui dentro. A Malvina não tem uma rua calçada aqui dentro. Começou o verbo da campanha aqui, um mês e antes aqui, e calçou 95 ruas. Não ficou uma rua só dentro da Malvina que não tinha calçamento. Mas a gente não quis nada. Não quis nada, mas pelo menos o povo sabia, ele exigiu, mas o povo derrubou ele dentro, perdeu a campanha aqui dentro. Para Félix Araújo, que era o 5 vereador. A gente discutiu um pouco, mas vamos ceder, porque é melhor estar Malvina toda a calçada toda, que essas brigas, rua esburacada, não entrava carro de lixo, não entrava nada. Tinha rua aqui, estava mostrando quando dava descoberto, que eu dizia na rádio, que dizia, aqui não tem buraco na rua, nem jumento da Canela Grande entra. Na rádio eu dizia isso, porque não tinha como passar. Não tinha coleta de lixo não, porque não entrava carro não. Então, deve calçar os bairros na Malvina todinha. É o único bairro em Campina Grande, o povo brigado. Vocês são enxeridos demais, o povo da Sá do Monte Castelo. Vocês querem o que na Malvina? Você tem tudo. A gente tem um bairro com mais de 50 anos, não tem nada. Vocês ocuparam ontem a Malvina, já tem isso, né? Porque o bairro da Malvina é o quê? 7 colégios, 5 creches, né? Tem um misério postal na melhorou já, tem um hospital que está aí agora. Tudo que a gente tem funciona aqui agora. Tem supermercado. Foi tudo reivindicação. Já tem até um banco agora, o Bradesco está ali embaixo. O Bradesco está na frente do Rocha, o Bradesco. Tudo é agência bancária. Loteria, tudo obrigado por isso aí tudinho. Eu não falo isso com orgulho, eu falo isso assim, de maturidade, de ter entendido que essa luta ela é gloriosa e bom seria
que a nação brasileira despertasse por uma nova consciência. Por quê? Porque através da organização social, do próprio povo, né, que a gente conquista os nossos direitos. Né? A gente era leigo, mas a gente foi aparado. Né? Quem aparou a gente? Uma sociedade já organizada, quer dizer, pessoas de entidades filantrópicas. Conhece a gente, conhece a luta. E que vieram, que nos apoiou, que dissemos que a gente não podia baixar a cabeça. Isso já foi um ensinamento para a gente. Como a gente estava com muita sede, né, de sobrevivência aqui dentro, a gente abriu os braços para a história, para a luta, para conduzir tudo isso sem medo. Né? Porque o pessoal dizia assim, vocês só vão vencer essa batalha se vocês se organizar. E aí, o pessoal da universidade dizia assim, ajudou muito. Vamos se organizar, como é que você acha? Então, quando eu sugeri, já que os homens não vêm para nós, repara a expressão como era, né? Já que os homens não vêm para nós, vamos para os homens, a gente vai fazer a reunião de noite. Quer dizer, não era uma expressão política, dava a entender até que era uma expressão vulgar, mas era tão simples a forma da gente enxergar, que foi na simplicidade que nós conquistamos a confiança do povo. Uma mulher dizia assim, essa Lida aí manda em tudo. Atrevida. O meu nome não é Lida não, meu nome é Rivonise. Né? E eu dizia muitas vezes, meu nome é Rivonise, o povo me chama de Riva. Mas a mulher me chamava de Lida, é a Lida que manda. Quer dizer, eu dizia, Lida, meu nome não é Lida, meu nome é Rivonise. Eu nem sabia o que era ser líder. Quer dizer, se eu liderava, eu não sabia. Né? Eu ia, mas eu não sabia. Até que um dia, Zefinha e Deusica, do instituto ali, ela disse assim, Zefinha sentou junto de mim e disse, Rivonise, deixa eu dizer a você o que é líder. Líder é o que você faz. Essa sua forma de sair daqui, de ir para a imprensa, de juntar o povo, de falar, de mostrar como você tem vontade que as coisas aconteçam, é liderar. Você lidera, né, toda essa população que tem aqui ao nosso lado. Aí eu fiquei sabendo que eu era líder, porque até então eu pensava que a mulher não sabia chamar meu nome, chamava de líder. Meu nome é Rivonise, chame Riva, né? É mais fácil. Eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha conhecimento do trabalho. Eu fazia espontaneamente. E quando meu marido dizia assim, você não vai? Ah, claro, que Deus o tenha. Você não vai? Eu dizia, eu vou. Né? Quantas vezes a gente não enfrentou os desgostos da vida, porque você não vai? Eu digo, eu vou, meu amigo. Quando eu chegar, você não entra, eu procuro um canto para entrar. Mas eu ia. Não era por rebeldia, né? Era pela vontade de ver as coisas acontecer. A gente até brigou um pouquinho com a família, né? Completando por causa disso. Eu era ligado a Rivonise aqui por pensar que a gente era marido e mulher. Por aí andava junto. E a mulher não me acompanhava lá embaixo, para canto nenhum. E naquela entrega do leite, era 400 mães entrega de leite nas Malvinas. Pouco demais. Não era pouco demais, não dava, o bairro não dava. Então, entregava 200 um dia, não rico isso. Quando não estava, eu estava entregando o leite e a mãe frequentava, enchia, sabe. A gente fazia uma palestra com o povo, que nós só recebia aquele leite, tal e tal e tal. Aí quando termina, o pessoal canto de entregar o leite, é aqui. Não é na minha casa, na igreja, na casa de Rivonise, canto nenhum. Passa, depois quando o povo chegava atrasado, aí o povo batia na porta de casa. Seu Clóvis, meu leite. A mulher foi se aborrecendo. Seu Clóvis, porque só ia atrás lá de minha mulher. Os homens não iam, só tinha mulher. Tinha lá, ei, seu Clóvis, o leite. Por causa dessa mulher, se eu mexer de mulher aqui, a dança minha porta atrás de mim. Por isso começou a confusão. A gente terminou uma banda para outra para cá e separou por isso. A mulher atrás lá em casa, todo dia. Nós travamos luta, nós viajamos, comendo mariola, numa barraca. Para Recife, né? Fomos para Recife, atrás de Pereurico, para Brasília Teimosa, fomos para Brasília, para o Rio de Janeiro, tudo liso. O que a gente levava no bolso, só dava para comer aquele bolinho de saia, que hoje chamam de cupcake, mas naquela época era bolinho de saia, mariola. Era comendo mariola. Eu me sentava na cadeira do homem todinho, Cláudio botava para se deitar, e ele ia contando pouco, contando história, piada, com o motorista. E a gente viajava liso, com fome, para ir atrás dos direitos das Malvinas. E o apoio da universidade, da Câmara de Vereador, né, dos clubes de mãe, das entidades de classe, do sindicato, foi muito válida. Nós aprendemos com eles deixou o seu saldo positivo, e também eles dizem por aí que aprendeu muito com a gente. Então nós vivemos uma troca de experiência, eles com capacidade, porque já eram líder, e a gente não sabe nem o que era liderar, não era, Cláudio? O povo dizia assim, vamos falar com os líderes, e o que danado é líder? Né? Entendeu? Então a gente se tornou líder sem saber. A gente era clamado, mas não sabia por quê.
Talvez pela coragem de Clóvis, pela coragem de Rivonise, a gente foi mais identificado. Mas a gente não queria ser a estrela. A gente queria ser um morador que gostava de lutar. E se for necessário, a gente está distante, mas a gente regaça as mangas, né, Clóvis? E ainda faz. De forma diferente, mas faz. E a Malvina foi instituída, passou a ser bairro, a partir de 87. Entendeu? Aí muita gente está com aquela mentalidade de que Malvinas hoje existe Bodocongó 3, não existe Bodocongó 3. Existe Malvinas 3, que justamente corresponde ao conjunto Chico Mendes. Entendeu? E o Chico Mendes corresponde a Malvinas 3. A exemplo de Mangabeira. Mangabeira se organizou de uma forma que hoje é Mangabeira 1, Mangabeira 2, Mangabeira 6, 7, 8. Malvinas também são 8 conjuntos que temos dentro do bairro da Malvinas. Malvinas 1 é onde eu resido. Malvinas, conjunto Álvaro Galdense de Queiroz. Malvinas 2, conjunto Antônio Mariz. Malvinas 3, Chico Mendes. Malvinas 4, Raimundas Fora, conjunto Raimundas Fora. Malvinas 5, Sonho Meu, conjunto Sonho Meu. Malvinas 6, conjunto Grande Campina. Malvinas 7, Meu Sonho, que tem sonho meu, meu sonho. Malvinas 8, Colina do Sol, conjunto Colina do Sol. E já estão construindo outros conjuntos que vamos botar, vez por Malvinas 9 e daí em diante. No início das Malvinas, em 84, até 85, eu cheguei a presenciar várias pessoas que subiam no ônibus e perguntavam: onde é que esse ônibus vai? Aí o motorista disse: esse ônibus vai para o conjunto Álvaro Galdense. Aí a pessoa descia: mas quando é que a senhora vai, dona Maria? Eu vou para as Malvinas. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa, vamos, suba. Isso aconteceu muito na Malvina. Vergonha muita gente tinha no início da invasão. Eu mesmo, como locutor de rádio da Rádio Borborema, e eu tinha um prazer muito grande de dizer no meu programa, Esquina da Saudade, Show da Noite, e outros programas que eu fiz, o prazer que eu tinha, eu sou malvinense, sou das Malvinas, e aí eu digo, sou malvinense, a grande nação malvinense. Malvinas hoje é uma cidade dentro de Campina. Em 83 eu representei Campina Grande com a poesia sobre a seca do Nordeste. A gincana cultural do Descubra Paraíba tinha que mandar um representante de Campina para João Pessoa. A semifinal foi em Areia e a final foi em João Pessoa. Fui, graças a Deus, temos em primeiro lugar, participamos de uma forma muito aplaudido. Eu entrei com chapéu de palha na cabeça, que eu também sou ator, aí dramatizei mesmo, botei o fundo musical no Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra. Aí eu entrei, né? Nordeste de Cabra da Testa, já dizia um poeta no seu triste cantar: Nordeste de miséria e fome, onde o direito do homem é só sofrer e trabalhar como penitência nessa frente de emergência, que é um penar, seu doutor. Ver a mulher e os filhinhos quebrando pedra, tadinho, como se fosse um atrás. À noite. Foi aniversário, fizeram homenagem a Lampião, o grupo Teatro Municipal. Chamaram Tânia Alves para vir participar dessa abertura, porque Tânia Alves fez Maria Bonita, né? E Nelson Xavier fez o Lampião. Pelos meus traços parecidos com o Nelson Xavier também, disse: não, Adilson, Nelson Xavier adoeceu, não pôde vir. Isso é um ano retrasado. Aí disse: não, vamos buscar a Adgelson. É a Adgelson. Chegou aqui Mauro tá coordenando a parte de dança. Adgelson, você vai fazer o Lampião, vai contracenar com Tânia Alves. Aí eu disse: pelo amor de Deus. Não, você vai, topa. Disse, vamos lá. Eu quase dizia: não, mas vamos. Eu sou tímido e sou muito. Eu aprendi muitos lances na minha vida pela minha timidez e modéstia, excesso de modéstia, tá, entendeu? Não queria, hoje mesmo a Aziel disse: Adilson, pelo amor de Deus, você tem que se jogar mais, que o povo não conhece um terço da sua capacidade. Eu não sou campinense, eu sou da terra de Augusto dos Anjos, sou de Cruz do Espírito Santo. Eu nasci vizinha à propriedade onde nasceu Augusto dos Anjos, a propriedade que papai tinha. Que é Augusto dos Anjos também, é de Cruz do Espírito Santo, que depois, muito tempo, passou para Sapé. Então nós somos conterrâneos, inclusive, da mesma cidade. E quando eu vim para Campina Grande, antes de vir para eu me criei em João Pessoa, né? Minha infância toda foi em João Pessoa. Cursei o segundo grau todo em João Pessoa,
vim para João Pessoa, fiquei em João Pessoa e depois foi que eu vim para Campina Grande. Aqui foi onde me formei, me casei, tenho uma filha campinense. Aqui eu estou lançando, me enraizei aqui em Campina Grande. Eu amo essa cidade, já fiz muito, já representei Campina Grande em eventos culturais, artísticos e culturais. Já participei do Carnaval de Campina com samba enredo meu, de minha autoria, e eu mesmo puxando o samba, né? Tanto aqui nas Malvinas, foi campeã a escola de samba, Invasores do Samba, que nós citamos agora, a escola de samba, Invasores do Samba, bairro das Malvinas. Eu fiz o samba, os sambas, eu quem era o autor, e foi várias vezes campeã, bicampeã, a escola de samba, Invasores do Samba. E também de Bodocongó, a Em Cima da Hora. Quer dizer, eu tenho uma gama, uma participação muito grande, graças a Deus, e sou muito grato, e prazerosamente eu digo isso, sem falsa modéstia. Fiz muito por Campina Grande. Eu ia passando numa casa ali perto da Rua das Malícias, no início das Malvinas, aí um amigo meu, um Sulim e outro, Iremar, Gelson, você é compositor, poeta, pai cantor, e não fizesse ainda o hino das Malvinas. Ele me deu a ideia, despertou em mim essa ideia. Disse, pronto, eu vou fazer. Mas rapaz, faz mesmo. Aí nesse faz, eu disse, pronto, dá um papel aí. Aí trouxeram um papel, até papel de jornal, papel de embrulhar carne, né? E eu prontamente, de rápido, porque graças a Deus eu tenho uma facilidade muito grande de compor rapidamente assim, até de um versículo eu faço um hino, desta parte, isso aí. Aí eu peguei o papel, minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Aí daí eu fui destrechando, né? Mesmo com toda a repressão sofrida, não chegou a intimidar, chegou não, a coragem e a garra dessa gente que tem um companheiro, um irmão. Ó Malvinas querida, tu és fruto de um povo herói, que para conquistar sua casa, o povo gritou numa só voz, vamos nós. Tapau a garra de um gavião furioso, muito lutou esse povo na época da invasão. Faltava luz, faltava água e muito mais, faltava no povo a paz, hoje a paz, respeito e união. Olha o refrão, minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Sou de Conceição do Piancó, eu vim para aqui para Malvinas faz 22 anos. A princípio a Malvina praticamente ela já tinha sido ocupada, mas ainda estava se reconstruindo, como hoje a Malvina é uma cidade grande, né? Uma cidade que tem crescido e se evoluído. Em termos de crescimento profissionalizante e também populacional. Malvina hoje ela é minha casa, hoje assim, eu me identifico muito com as Malvinas. Gosto muito da comunidade. Praticamente a minha criação foi aqui, né? Porque estudar, amigos, né? A construção de vida, a reconstrução, sair do Alto Sertão, como digo, o matuto sai do sertão para uma cidade grande, principalmente quando uma comunidade está sendo construída, praticamente está se desenvolvendo, não é fácil. Aziel é o pai, é professor, Aziel é um ativista social. Eu nasci de família humilde, meu pai é agricultor, tenho muito orgulho disso. Sou de uma família de 12 irmãos, quando eu sou mais novo de todos, né, dos homens e das mulheres, e sempre tive o sonho de fazer algo diferente por a minha comunidade, por a minha vida pessoal e por meu derredor, a minha vizinhança, a minha família. Eu acho que a gente está nesse mundo para contribuir de alguma forma. Nós estamos aqui para escrever o nosso livro. A nossa vida é um livro a ser escrito. E esse livro ele vai depender muito de você. A vida é uma escolha. As descobertas da poesia, eu comecei fazendo rap. Eu sempre tive essa vocação muito antissistema, né? De não aceitar muitas coisas que o sistema fazia com o trabalhador. E para aprimorar, gostava muito de rock. Nada a ver hoje com a poesia, e tudo a ver na realidade, né? E tudo a ver. E aí foi quando eu fui morar na Bahia, passei 5 anos com meu irmão, ele lá trabalha com música. E ele começou a dizer, mas rapaz, você tem uma facilidade muito grande de compor, de trabalhar com a métrica. Por que você não investe mais na região, no regional? A nossa cultura regional. Não, mas não é muito meu forte, eu não me adapto muito. E aí comecei no rap, fazendo músicas, contando a realidade de comunidades, contando a realidade do jovem, a realidade do Brasil,
sempre eu gostei muito do rap. Só que o rap, na realidade, ele tem tudo a ver com a poesia. O rap é poesia, né? Só muda a batida e a maioria do pessoal que construiu o rap no sul do país são filhos nordestinos. A gente tem que aceitar isso como uma coisa positiva. Então, daí, voltei para cá, comecei a conhecer mais a poesia local. Eu tinha um primo, Severino Borges, que era violeiro. Meu pai também escrevia. E comecei a pesquisar mais um pouco, comecei a me adaptar. Aí comecei a fazer os primeiros passos da poesia. E aí fui pegando paixão, pegando amor àquilo. E hoje estou na poesia popular. Daí já fiz muitas apresentações de declamação na universidade, estadual, federal. Sempre a gente é convidado. Participei de várias bancas na questão da poesia, a poesia revolucionária, onde a gente debate muito essa questão social. Então, eu acho que se eu deixar de fazer poesia hoje, eu deixo de viver. Para mim, eu não ganho dinheiro com a poesia, mas eu sou rico com ela porque foi um dom que Deus me deu e sou feliz quando declamo. Eu acho que o artista ele não só é dinheiro na vida dele. O artista é fazer o que gosta. É ele mostrar que ele está fazendo o que gosta, tem amor àquilo que faz. Por isso que eu digo assim para vocês. Quando o poeta declama com a voz do coração, defunto sai do caixão, jumento enxeritoa, peixe pula da lagoa, as aves de seus ninhos vão ao céu para aplaudir. Na poesia assim, tristeza vira alegria, os sonhos se realizam, a maldade se desfaz. Reina o vento dos animais, reina a mãe natureza, poeta bom só Deus faz. Pois vejo a poesia quando olho a natureza, o amanhecer sua beleza por ser a inspiração. O poeta tem nas mãos, a poesia já pronta, só usa a imaginação. Como no quebra-cabeças, vai juntando as palavras e a poesia se encaixa graças à mãe natureza. E assim nasce a proeza do poeta popular, dono de Deus por natureza. Fui começando a fazer os primeiros passos na poesia e comecei a questão do cordel. E nas palestras de cordel, nas escolas onde a gente passava, a gente começou a ver a necessidade do aluno, a dificuldade do aluno em buscar o acesso à leitura. Porque nas escolas tem a biblioteca, mas o aluno da comunidade ele não tem acesso. Até o próprio aluno da escola mesmo, ele termina que não tem, porque ele só vai naquele horário dele e ele não pode estar entrando todo horário na escola, porque a escola tem a sua organização, né? Ela tem os seus limites. Então termina que essa biblioteca não serve para a comunidade. Foi onde eu comecei a analisar e aí fiz amizade com o pessoal de São Paulo, a questão de bibliotecas comunitárias, como funcionava e como desenvolver. Mas como é que a gente vai fazer sem incentivo? Comecei a correr atrás de incentivo, né? Porque eu fazia parte do DCE, procurei alguns amigos do DCE, todo mundo gostou da ideia, mas na hora de abraçar, isso é uma utopia, é uma coisa de louco. A biblioteca é um país capitalista desse, onde tudo é dinheiro. Como é que a gente vai montar essa biblioteca? A Primória, a gente começou sem nenhum livro, de repente, 10 mil livros a gente estava na mão. Começamos a correr atrás de espaço, fecha esse porta aqui, fecha esse porta aqui. Digo, vou fazer na minha casa. Aí a gente na correria, na batalha, surgiu um amigo aqui, que é Bigode, ele é uma figura excêntrica também aqui, tem um trabalho prestado no bairro, na área de esporte. Ele representa as clãs. Aí ele chega na minha casa, esse poeta, não monta na sua casa não, porque eu achei um local ideal. Conversei com o pessoal de lá, o pessoal abraça a ideia e só não tem quem tome de conta, mas tão aberto. Eu disse, olha, se for para a comunidade, independente de ser na minha casa, ou na SAB, no clube de mães, o importante é que a comunidade ganhe. Foi onde me trouxeram para cá, na época a presidente aqui era Marilene, Isélia a vice-presidente. Pessoas finíssimas, cheguei aqui e me receberam muito bem. O projeto foi crescendo, surgindo voluntariado, da Biblioteca das Malvinas. Hoje esse sonho, que para muitos era utopia, estamos no Mutirão, estamos nas Três Irmãs e brevemente estamos no Major Veneziano, com mais uma biblioteca. Eu tive reunião lá com o síndico de lá e a gente está abrindo uma biblioteca lá. Então, é isso que eu digo, a gente é brasileiro, não pode existir nunca, e um país sem cultura e sem educação, ele não vai se evoluir nunca. Estudei um pouco nas Malvinas, mas estudei um pouco fora das Malvinas. Então fiquei um trânsito aí na parte da escola. E aí a minha formação foi... gosto muito de estudar, sempre fui muito dada aos estudos, gosto de escrever. Dizem as meninas lá na Malvina que quando eu era criança brincava com elas já de tipo assim, professor, escrevendo, dando aula, pegando os cadernos, distribuindo os caderninhos para cada um pouco do escritor, né, que já tinha em mim. Então aí eu comecei dos 11 anos para cá, comecei a escrever poesia, não sabia o que danado era poesia, não se entendia o que era, né, como criança.
E aí os meus amigos, pessoas que eu conhecia, diziam assim, isso que tu faz é poesia. Aí eu disse, o que é poesia? Eu não sabia nem o que era poesia, eu ficava perguntando. E perguntei à professora, quando eu estava estudando lá no outro bairro, o que é poesia? Que o povo diz que eu faço bem, isso que eu estou fazendo é poesia. Comecei aos 11 anos, começar ao meu lado poético, que até hoje tenho forte. Então, comecei essa parte. Aí eu, quando fiquei um pouquinho grandezinha, já na época de faculdade, escolhi o curso, eu não queria nenhum dos cursos. Mas o que mais se aproximava com o que eu queria, pelo menos eu também não sabia o que queria, né? Para poder saber escolher, tinha que saber o que queria. E aí eu queria continuar com a escrita, já que o povo, as pessoas diziam que eu tinha muito dom para isso, que eu poderia enveredar pela área da escrita. Mas quando eu fui saber um pouquinho do curso de letras, não gostei muito da forma do curso de letras. Aí resolvi fazer jornalismo para aperfeiçoar um pouco essas tendências que eu já trazia, né, da poesia. Entrei em jornalismo e os professores pegavam muito no meu pé porque diziam que eu queria fazer poesia em jornalismo. Que eu esquecesse a poesia e ia pegar só o jornalismo. Aí eu fiquei tão intrigada com o jornalismo, porque eu não gostava da parte realística sem poesia, a realidade sem a poesia, né? Que a ciência do jornalismo determinou a objetividade, que os fatos são secos e vazios e sem emoção. Aí eu fiquei cafifada com o curso com isso. Então eu me formei em jornalismo. Nessa formação perdi Rivonize no longo do processo, depois achei Rivonize, depois perdi de novo de vista nos momentos de nossas vidas. E ultimamente aí eu encontrei com a professora Keila, que estava estudando as novinas, mapeamento. O nosso encontro foi maravilhoso, porque eu fui atrás de Rivonize de novo. Quando eu fui para trás de Rivonize, aí tudo se descortinou, a história das novinas veio à tona. Aí vem a história do mestrado, estudar as novinas, estudar Rivonize. E mesmo com mestrado ou sem mestrado, mas nós vamos fazer um livro da liderança de Rivonize, que ela se formou líder. Tem uma passagem linda da história dela, que ela disse que o policial chegou lá, uma pessoa do poder chegou lá e disse assim, quem é a líder desse grupo? E ela falava, líder, não tem nenhuma mulher com esse nome, Dona Lídia, tem Dona Lídia aqui? Então, para entender que ela nem sabia o que era ser liderança naquela época. Mas eu sempre fiquei com o coração assim, querendo devolver algo para as Malvinas. E aí, junto ao jornalismo, junto à poesia, junto à escrita, a parte escritora, jornalística e poetisa, aí a minha ideia agora, depois de tantas ideias, junto com o Rivonize, claro, que pedi permissão para ela, é transformar a história dela num livro. Porque é uma história ímpar, um ser humano ímpar. E a história de base que é as Malvinas, né? Que é o mais lindo que a gente viveu, né? Em 2010, surgiu um edital do Programa de Educação Tutorial, chamado PET, que trouxe outra configuração de PET. Então, esse programa PET Educação Conexões de Saberes, ele era direcionado, surgiu um edital, esse edital direcionava esse PET para 3 eixos: quilombolas, comunidades indígenas ou comunidades populares urbanas. E assim, a proposta essencial desse PET, Educação Conexões de Saberes, é investir na socialização dos saberes que o aluno tem acesso na universidade, ele levar esses saberes para a sua comunidade. O aluno aparece como um mediador entre os saberes acadêmicos, que ele tem acesso através do seu curso, de sua graduação, e os saberes experienciais daquela comunidade. Então, a gente tem, a partir do momento que a gente formou o grupo, né, em 2010, aí eu abri um processo de seleção para 12 alunos, 12 bolsistas, e esses alunos que entraram na equipe, eles também fazem parte dessas comunidades populares urbanas. E a partir da formação do grupo, a gente fez um mapeamento na cidade de Campina Grande das comunidades populares
No primeiro momento, a gente direcionou para uma realidade mais de favelas, das favelas de Campina Grande. Feito esse mapeamento, a gente foi escolher uma comunidade para direcionar, fez um recorte espacial para direcionar todo o nosso planejamento para o ano de 2011. E a comunidade que foi selecionada foi a comunidade da Travessa Jamila Abraão Jorge, que é uma comunidade que fica dentro do bairro das Malvinas. É uma comunidade que é discriminada, estigmatizada pelos próprios moradores das Malvinas, porque eles são vistos como os desordeiros, né, como aqueles que não pertencem nem à cidade nem ao próprio bairro. Então a gente fez um trabalho de cunho etnográfico, no sentido de conhecer as pessoas, o cotidiano das pessoas, o universo simbólico daquelas pessoas, os problemas sociais também. E a partir dessa experiência etnográfica, a gente foi construindo com os próprios moradores uma proposta pedagógica. Tudo o que a gente realizou em termos de atividades pedagógicas com a comunidade da Travessa, né, que é chamada de Comunidade da Travessa, foi realizado na associação que fica localizada no bairro das Malvinas. Então foi uma forma dessas pessoas entrarem no bairro sem ter que reproduzir aquele estigma, né? Eles pertencem, a gente trabalhou muito o conceito de pertencimento. No mês de outubro, a gente foi planejar a comemoração do aniversário de Campina Grande e a gente tinha a intenção de comemorar de uma forma diferente, não celebrando aqueles heróis que sempre são celebrados, né? Não a partir de uma história vista de cima, mas a partir de uma história vista de baixo. E a gente planejou atividades na praça, em vários espaços públicos, para que essas pessoas aparecessem, esses moradores aparecessem e mostrassem sua história, mostrassem suas potencialidades, seus talentos. E quando a gente foi convidar, e a gente já ampliando da comunidade da Travessa para o bairro das Malvinas, a gente foi visitar alguns artistas para convidar para participar da comemoração do aniversário de Campina Grande. A gente ficou surpreso com o alto índice de artistas que tinha no bairro, né? Se você entrar numa casa era um sanfoneiro, entrar na outra casa já era um cordelista, na outra casa já era um poeta. E eu fiquei assim tão encantada com aquilo, de como é que pode um bairro ter um potencial tão grande e esse potencial está tão invisível para os moradores de Campina Grande. A mídia não passa isso, o discurso oficial não passa isso. Então, nesse momento, eu me senti motivada a direcionar o programa para o ano de 2012, no sentido de fazer um mapeamento desse patrimônio cultural tão rico e tão invisível aqui da cidade de Campina Grande, né? E foi muito difícil, muito desafiador. Por quê? Porque o bairro das Malvinas é maior do que a cidade de Sousa. É um bairro-cidade. Então, tanto existia uma densidade numérica, que a população é muito grande, como existia uma densidade qualitativa, porque o número de artistas também era muito grande. E como é que uma equipe de 12 pessoas ia dar conta de fazer um mapeamento tão complexo? E aí a gente foi buscar uma metodologia do mapeamento. No primeiro momento, a gente procurou um espaço físico no bairro para a gente ficar dando plantões e para que os artistas fossem lá, anunciou na rádio da comunidade, né, na HFM. A gente anunciou várias vezes que estava realizando esse mapeamento, convidando os artistas para que fossem lá na biblioteca, que a gente iria estar lá na biblioteca para fazer um cadastramento desses artistas. E aí a gente fez esse trabalho, né, adotou essa metodologia, mas poucas pessoas apareceram lá na biblioteca. Aí a gente viu que essa metodologia não funcionou, a gente teve que recorrer às visitas domiciliares. Mesmo que a gente tenha concluído, depois de 2 anos, esse mapeamento, ainda não é fiel à densidade do potencial do patrimônio cultural daquela comunidade. Porque ainda existem muitos artistas que não estão lá mapeados no mapa que nós construímos. Mas, mesmo assim, a gente considerou o resultado expressivo, né? A partir desse resultado que a gente considerou expressivo, aí a gente decidiu fazer algumas formas de divulgação desse mapeamento. Se a gente queria acabar com essa invisibilidade, então a gente teria que dar
visibilidade desse patrimônio. Então, como dar visibilidade? Através de publicações. Então, a gente decidiu escrever um livro acadêmico sobre a história de vida desses artistas e esse documentário, porque são recursos, né, que têm efeitos diferentes, têm alcances diferentes e uma circulação também diferente. Então, o que eu sugeri aos alunos foi que eles, a partir da afinidade deles com determinados artistas, com determinadas artes de fazer, que aí foi um conceito que a gente foi relacionando à proposta de Michel de Certeau, né? Quando Michel de Certeau vai falar do potencial criativo do consumidor. Então, ele vai questionar esse olhar da cultura de massa. Certeau vai dizer que essas pessoas que parecem que são manipuladas, alienadas, no seu cotidiano elas reinventam, né? Elas são criativas, elas têm uma astúcia. Aí a gente, baseado nesse conceito de Michel de Certeau, de arte de fazer, a gente direcionou o trabalho no sentido de qualificar, né, e mostrar para a população campinense como no bairro das Malvinas existem pessoas que são criativas, que produzem saberes e que criam um patrimônio cultural para essa cidade. Eu acho que o educador, ele tem que ser essa pessoa que procura reconhecer aqueles que não são reconhecidos socialmente. Então, nesse momento, para mim, está sendo um momento de compreensão. Depois de 21 anos que eu estou aqui na universidade, pela primeira vez eu estou compreendendo o sentido, a função social da universidade. Porque a universidade, ela tem que sair de si. A universidade não pode produzir conhecimentos congelados, né? Saberes que vão investir numa concepção de universidade narcisista, que vem alimentar a vaidade, né? Mas a universidade, ela tem que fazer esses saberes circular, porque eu estava precisando disso. Eu estava precisando me encontrar com pessoas que ainda creem em si, que ainda creem nos seus princípios, que ainda creem nos seus sonhos, e não pessoas que estão vivendo para funcionar. Porque a gente está vendo uma sociedade que o dia a dia das pessoas é pautado no desejo de funcionar bem, ser um consumidor, ou seja, a gente está só ajudando o sistema a funcionar bem. E aí a gente, para o sistema funcionar bem, a gente procura assumir uma rotina de funcionamento. E aí sonhos, desejos, utopias, né, tudo isso estava ficando cada vez mais esquecido. Então, esse encontro com pessoas que ousaram questionar o sistema, que ousaram acreditar nos seus sonhos, pessoas que conseguiram sair de si, porque essa experiência de sair de si é algo que quase não existe na nossa sociedade, é uma sociedade individualista, onde as pessoas só veem o outro como um obstáculo, só veem o outro a partir da sua utilidade e não veem o outro como alguém que pode somar na busca de um sonho, na busca da transformação. E isso, com certeza, para mim, foi algo que produziu um legado. Mais do que na minha formação aqui no curso de História, mais do que todos os teóricos que eu já li sobre movimentos sociais, né, sobre sonhos, utopias, cultura política, eu só passei a crer que isso é possível quando eu me encontrei com Dona Rivonice, quando eu me encontrei com pessoas, né, como seu Adgelson, que fizeram uma história diferente. Se a gente defende tanto esse protagonismo, como é que a gente vai defender esse protagonismo com tanta força, com tanta veemência, se a gente não é um protagonista, nem a gente convive com pessoas que são protagonistas? Então, a gente começa a falar de um saber que sai de dentro. Esse encontro com essas pessoas foi possível através do meu encontro com Yara. A Yara foi a nossa interlocutora. Então, assim, não é fácil entrar numa comunidade. Como é que a gente vai entrar numa comunidade? Se a gente é de fora, como é que a gente vai ser reconhecido como alguém que está disposto a começar a pertencer àquela comunidade? Então, foi um desafio imenso a gente achar um grande interlocutor, a gente achar o grande mediador. E essa grande mediadora foi Yara. Então, por que Yara conseguiu fazer com que a gente entrasse no bairro, conseguiu fazer com que a gente interagisse com esses artistas? Porque Yara aprendeu a ser essa pessoa.
mediadora. Yara aprendeu essa pedagogia da convivência humana. E ela aprendeu essa pedagogia da convivência humana através de quem? De Dona Angelita, sua mãe, de Dona Rivonice. Foi a experiência da ocupação das Malvinas, que foi uma experiência que ensinou essa pedagogia da convivência. Essa pedagogia da convivência que foi uma pedagogia da luta, porque a luta era pela mesma necessidade de moradia. Essas pessoas precisavam ter onde morar. E aí pensar nisso, sentir isso na fala de cada um, faz com que a gente realize uma dobra, no sentido de se colocar no lugar do outro. Eu nunca vivi essa experiência de não ter onde morar. E o que significa ter a experiência de não ter onde morar? A gente se coloca no lugar do outro. Então, será que se eu tivesse essa necessidade tão grande, tão vital, eu teria também feito um movimento junto com outras pessoas que tinham essa necessidade, com uma força tão transformadora que mudou o mapa da cidade de Campina Grande? A chamada invasão das Malvinas, que o grupo que fez parte dessa liderança não chama invasão, chama ocupação, porque eles reconhecem a legitimidade, da entrada dessas pessoas naquele espaço. Então, essas pessoas, elas mudaram todo o mapa da cidade, quer dizer, uma cidade que não foi planejada para ter Malvinas. A cidade foi planejada pelos donos da cidade para ter o conjunto Álvaro Gaudêncio. Esse conjunto Álvaro Gaudêncio não foi ocupado. Então, essas pessoas ocuparam. Essas pessoas, elas construíram outro mapa da cidade. Isso é uma riqueza muito grande, porque a gente, quando estuda a história das cidades brasileiras, quem é que constrói o mapa das cidades brasileiras? Os poderes dominantes, os gestores, os planejadores urbanos, nunca são os excluídos. Então, a gente tem em Campina Grande uma história da construção de um mapa, de uma mudança profunda, material e simbólica nesse mapa da cidade, tecida pelos excluídos. Campina é outra Campina, a vida urbana é outra vida urbana, a partir da presença das Malvinas nessa cidade. Então, como é que eu vou me encontrar com uma história dessa e não voltar a crer no empoderamento dos excluídos? Então, assim, mais do que nunca, eu estou crente na nossa capacidade, na capacidade de cada morador da cidade, independente de sua classe social, de sua raça, de sua etnia, de sua geração. Todo morador da cidade, ele tem esse potencial de escrever o texto da sua própria cidade. E agora, mais do que nunca, eu me sinto fortalecida para dizer isso na minha sala de aula, na graduação, na minha sala de aula na pós-graduação, na convivência com a minha família, em todos os espaços que eu convivo com as pessoas, eu me sinto muito mais fortalecida para dizer que é possível, transformar o estabelecido, que é possível construir outra geometria urbana a partir das necessidades daqueles que estão à margem. É possível, sim. Essas pessoas confirmaram isso. Essas pessoas fizeram essa história a contrapelo, como diz o historiador Walter Benjamin. Então, vamos falar de uma história a contrapelo? E falar da história das Malvinas é falar de uma história a contrapelo. O que eu mais aprendi com essas pessoas foi a capacidade criativa delas. E a gente percebe que quanto mais a pessoa vive numa situação limite em sua vida, quanto menos você é um filho mimado, mais você é uma pessoa criativa, porque você vai em busca. Você tem que lutar, reinventar, você tem que ter astúcia, porque é a sua sobrevivência que está ali em jogo. Além dessa capacidade criativa, o que eu aprendi também com essas pessoas foi a capacidade de luta, a capacidade de resistência. Tanto que o título do documentário é A Arte de Resistência dessas pessoas, pontuando essa memória de resistência. E, sobretudo, a capacidade altruísta, pensar no outro, que é o que mais me dói no cotidiano da minha vida, essa ferida social, é o chamado egoísmo humano. Então, você chegar e conversar com a pessoa, como Dona Rivonice, ela e o outro líder, o senhor Clóvis, lá em Brasília, precisavam se alimentar, foram a Brasília para lutar pela legitimidade da posse do bairro. E chegar lá e o ministro oferecer um almoço no restaurante, com todo o conforto. E essa mulher dizer que não está interessada em almoço, essa mulher dizer que está interessada em voltar para Campina Grande com papel na mão,
dizendo que essas pessoas não precisam pagar o carnê, porque tem 3 mil famílias esperando pela resposta dela e de seu Clóvis, isso para mim é uma lição, né, de altruísmo, de senso de coletividade, que é o que a sociedade da gente mais precisa. Porque a gente está vendo uma sociedade que as pessoas estão se devorando. Até o sentimento de família está desaparecendo. Então, tudo que é senso de coletividade está desaparecendo. E você se encontra com uma pessoa que conta uma história dessa, você diz, então é possível acreditar numa sociedade com sociedade. Tem até estudos aí falando sobre esse conceito de sociedade sem sociedade, porque estamos vivendo uma crise de sociabilidade muito intensa. Então, essas pessoas me ensinaram que é possível ser social, que é possível acreditar na convivência humana. Então, isso para mim é o legado maior. Eu me casei muito nova, me casei com 17 anos. E quando eu completei 30 anos de casado, eu era mãe de 11 filhos. Tive muita família, na pouca idade minha, né? Aí eu acompanhava os médicos, mas enfermeiras, eles iam fazer o parto no sítio. Aí eles pegavam e chamavam eu para ajudar. Eu ia ajudar. Quando eu ia ajudar, eu prestava bem atenção o que o médico estava fazendo com aquela mulher, com aquele parto. E fui botando na cabeça e fui aprendendo. Aí chegou o ponto de o povo vinha e chamava eu para ficar com a mulher que estava esperando a ganhar, e eu ficava. Aqui não chegava ninguém. A criança dava a hora de nascer, eu ia pegar. Aquela criança vinha para minha irmã sem problema nenhum. Ai, que o povo ficava acostumado. Aí nesse caso aí, eu fui mãe de 33 meninos. Deixei de pegar depois que cheguei aqui. Porque não acontece mais parteira de sítio, fazer mais parte, né? Eu peguei menino morto, eu peguei menino atravessado, eu peguei menino nascendo pelos pés, peguei menino gêmeo. Esse parto que eu fiz não foi fácil. Eu não desejo que nenhum de vocês aqui passe por um momento desse que eu passei. Uma nora, uma mulher no carro, o carro se quebrou, sem médico, sem nada, e eu pedi o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo não tem médico aqui. Seja meu médico agora, pensa minha nora. Aí o Divino Espírito Santo disse, sou o médico e estou lhe ajudando. Oxe, me ajudou. Ele ensinou como eu fizesse o parto. Ele ensinou tudo direito como eu fizesse o parto. A menina nascendo pelos pés. Eu nunca tinha visto a menina nascendo pelos pés. Quando eu tocava, fazia o toque, encontrava aquilo tudo em dias, e eu gritei nervoso. Eu gritei nervoso. E meu pai, meu Divino Espírito Santo, me ajuda. Me protege. E essa criança não morra, e minha mãe da criança. Aí, aquele ensinamento dizia, pega aqui, nos pezinhos, eu peguei. Os pés das criancinhas vinham. Quando chegou aqui nas coxinhas, pega aqui nas coxinhas, eu pegava. Quando chegou aqui na barriguinha, pega aqui na barriguinha, eu pegava. E quando chegou aqui nos ombros, eu disse, pô, o que eu faço? Aí, aquilo me ensinava. Bota os ombrinhos assim, bota os ombros assim da criança, eu pegava. E aquilo já estava completo. Aí, quando foi para aqui para passar, o pescoço de ponta, agora vai matar a criança. O pescoço agora vai torar. Mas não torou não. Ele diz assim, faz uma maca, faz a maca, faz um aparelho aqui, suspende o pescoço da criança. Eu suspendi. E a criança ficou pendurada. A criança ficou pendurada. Aí
Agora eu suspendi a cabeça. Eu suspendi a cabeça. Quando eu suspendi a cabeça, que eu mandei a mãe forçar, aí a criança nasceu. A criança nasceu. Mas eu fiquei com ela completa. Agora ela ficou em situação de não escapar, porque passou na hora de nascer. Mas eu pedi o Divino Espírito Santo, que o Divino Espírito Santo desse a vida daquela criança, que o nome dela era Maria Espírito Santo. Aí quando eu fiz essa prece, ela chorou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aí mandei pedir uma amiga que morava longe, que ela trouxesse uma tesoura e o cordão. Ela trouxe, eu amarrei o bico, cortei, e hoje ela é uma coisa mais linda que se pode ver, minha neta. Ela é enfermeira, ela é Maria Divina. Eu vou dizer a história, é comprida, isso. É comprido, gente. Eu descobri esse dom porque eu era mãe de família. Ela não sou. Eu tinha um molequinho, que hoje em dia é pai de família. Era muito doente esse molequinho. Morava no sítio, não tinha médico, só a graça de Deus. E os bebezinhos adoeciam. Era vomitando, era provocando, era fastio, era por tudo. Aí o povo dizia, é olhado. Eu ia para casa de umas comadres que tinha mandado rezar, chegava lá, elas pegavam um carrinho de ramo, passava desse vinho. Quando eu ia para casa, que chegava os meninos todos do mesmo jeito. Aí eu dizia assim, não. Do jeito que eu vi essas pessoas rezando, eu vou rezar também. Eu vi as pessoas rezando, eu pegava um galho de ramo e rezava nos meninos. Os meninos ficavam bonzinhos. Ia dormir, parava o vomito. E eu fiquei com aquela fé e aquela experiência. Que fé foi essa que eu fiquei com a experiência? E fiquei ligado naquele dom e naquela fé. Hoje, qualquer pessoa que adoecia, eu já rezava, eu já passava remédio, e aquelas pessoas diziam, Chico, meu filho ficou bom, meu filho está bom. Meu filho estava com o vento caído, levantou o vento. Meu irmão estava com dor de dentro, a senhora rezou, ficou bom. Minha irmã estava com hemorragia, a senhora rezou e ficou bom. E aí eu fui aumentando a fé, e chegou esse ponto de o pessoal da Cristo a minha reza. Todos que eu rezo, vindo dar o testemunho, que me orou, que está feliz, que queria um emprego, arrumou, que queria um viajou. O que eu pedi a Deus, essas pessoas encontrou na minha reza. Eu nem tenho fama de rezadeira e nem sou inspirada. Eu somente tenho a fé. E com aquela fé que eu tenho em Deus, para mim eu me sinto uma rezadeira. Meu tio era escultor. Acho que é o dom de Deus, que Deus dá a gente, né? Que eu nunca, assim, meu tio, ele, quando ele veio me conhecer aqui, passou pouco tempo, depois morreu. E eu não sabia, se eu soubesse, se ele tivesse me dado a chance de ter trabalhado com ele, hoje era chique demais. O barro, eu me perco. O barro para mim é tudo. Eu gosto dele porque assim, eu saio de mim. Eu estou conversando com você, mas assim, eu fico em êxtase trabalhando com barro. Eu amo. Mas, assim, o meu ganho mesmo meu é mais com biscoito, sabe? Mas o barro é meu
predileta, a minha arte predileta, que eu gosto de trabalhar. Ultimamente eu não estou trabalhando mais com barro, assim, tanto com barro, por conta que eu não tenho onde fazer a queima. Porque assim, barro a gente não tem uma ferramenta certa, é tudo improvisado. Porque foi para comprar, muito caro, tudo caro. É melhor a gente improvisar. Assim, ó. Eu fiz um noivinho, foi até a mulher, ela mora aqui, nesse outro quarteirão aí, nessa outra rua ali. Aí ela mandou fazer um noivinho, assim, sem ter a caricatura. Aí eu fui, fiz, aí ficou parecido com a cara do noivo da filha dela, que morreu. Mas a menina chorou quando ela viu Aí ela disse, eu não quero esse noivinho, não quero esse noivinho. Aí ela foi e trouxe a outra foto, aí eu peguei e fiz a cara fiz a cara do primeiro do ex-noivo dela que não tinha morrido. Precisaria mais publicar, assim, para ter mais propaganda, ter, tipo assim, anunciar como é que se diz, o nosso produto, né? Porque aqui nas Malvinas tem muita gente que não sabe que, assim, no caso assim, que eu trabalho com barro. E tem muitas outras artesãs aqui do bairro que não tem reconhecimento, né? Assim, no sentido assim, que ninguém conhece, né? Se não fosse assim vocês que viessem aqui, eu acredito que ninguém ia saber que eu existia aqui nas Malvinas. Aqui no barro, eu sou apaixonada por barro. Apaixonada. Eu quero terminar ainda bem velhinha trabalhando no barro. Toda a vida eu tive um espírito assim de arte, para arte. Trabalho manuais. Aí houve uma época que houve uma moda, estava muito usando a pátina nos móveis. Era uma pintura que estava chegando aqui, digamos assim, no Brasil, que quando chegar aqui, né, nos outros países, que eu li a respeito e disse que vem da Europa, que as pessoas lá compram móvel só uma vez. Compra, casa e não compra mais outro não. Fica até o resto da vida, muitas vezes doa para os filhos, para os netos, porque o móvel é bom. São móveis bons, não é como aqui, que compra, não. Lá eles restauram, eles mudam de cores, eles fazem dá uma roupagem nova aos móveis que são os mesmos, porque são de madeira. Então, quando chegou aqui em Campina Grande, eu fiz curso lá em Recife, eu morava em Recife na época, fiz curso. Do curso que eu fiz, eu ensinei muito, aí eu vinha de Recife para Campina Grande só dar curso. Só dar curso. Aí depois, quando houve a época de eu vir embora para cá, morar de fato aqui, aí eu já tinha mais ou menos um certo conhecimento, aí eu já fui, além de dar curso, fui fazer serviço, fui fazer as pátinas. Aí surgiu o amor por restaurar móveis. Eu amo. Meu marido disse que é eu e cupim, que não pode ver, madeira. Você vai encontrar peças antigas, renovadas, restauradas. Você vai encontrar pinturas especiais. Você vai encontrar o que está, vamos dizer assim, no auge, que todo mundo está procurando. É pátina de demolição, a madeira de demolição, demolir e pegar aquela madeira e fazer móveis. Às vezes as pessoas acham até engraçado, mas eu sou fã de mim. Eu amo o que eu faço. E quando eu termino uma peça, a primeira a elogiar sou eu. Como ficou lindo, como superou minha expectativa, porque eu amo o que eu faço. Então, eu digo muito, eu em primeiro lugar, sou eu. Quando eu bato os olhos numa peça, meu Deus, aquela peça, eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou comprar. Porque eu já vejo como é que ela vai ficar. Eu não vejo como ela está. Às vezes você não dá nada, joga isso no lixo. Isso não vale nada, bote no lixo. Mas se me entregar, se tirar a foto o antes e o depois, você não reconhece, você diz não, foi aquela não. Porque todo artista tem uma inspiração. Aí, mais ou menos, acho que foi o que eu disse para ela. Eu me inspiro em Jesus. Porque quando ele olhou para a humanidade,
estava tudo perdido, que não tinha jeito. Mas ele não viu como estava. Ele viu uma restauração, nascer uma nova criatura e ser uma pessoa completamente diferente. Nada está perdido, nada é o fim. Às vezes, quando você pensa que está no fim, é o começo. Quando você pensa em jogar no lixo, dali começou uma nova vida, uma nova utilidade. Então, eu me inspiro em Jesus. Aí você perguntou, que eu não quis responder naquela hora, por que eu vim para as Malvinas? Porque foi Deus que me trouxe para cá. Porque já estava, eu sinto que a minha vida, as minhas coisas, tudo se move e eu agradeço todo dia a Deus. Olha, eu não tenho carro, eu não tenho meio de transporte ainda. Eu não saio daqui, mas aqui eu compro, aqui eu vendo, aqui eu trabalho, aqui eu moro, aqui me trazem o dinheiro da minha sobrevivência. Quem faz isso? Deus. Antes, quando eu vim para cá, teve gente que dizia assim, você foi morar no fim do mundo, mas agora eu estou morando no começo da cidade. Aqui está o começo, a entrada da cidade. O povo dizia que era o fim da cidade, mas agora é o começo da cidade. Agora sou eu que moro, sou privilegiada de morar aqui, vizinha a essa pista que abriu, esse asfalto aí, com acesso a muito lugar. E aqui nas Malvinas você tem tudo. Tudo que você imaginar, você tem aqui nas Malvinas. Assim como eu tenho esse segmento de imóveis, aqui tem muitos profissionais. Em todas as áreas que você imaginar. Tem muita arte, muito empreendimentos. Aqui tem muito comércio. Aqui tudo que você quiser. Se você quiser fazer uma consulta médica particular, tem. Se você quiser ir para o posto, tem. Se você quiser um supermercado, tem. Se você quiser padaria, tem. Se você quiser confecção, o que for, cabeleireiro, farmácia, tudo que você quiser, você encontra aqui nas Malvinas. E creio que todo mundo, todo esse pessoal, eu acho que também tem o mesmo meu pensamento, de que vive daqui, dá para sobreviver. A Malvina é muito grande e é muito movimento. É muito movimentado, muita costureira, o que você quiser, Se você quiser alugar um vestido de noiva, você tem aqui aonde. Se você quiser, o que você quiser, tem aqui nas Malvinas. Quando eu vim para cá, eu vim assim. Por que vim? Porque simpatizei. Mas depois que eu cheguei aqui, foi que eu fui vendo que, de fato, eu tinha feito uma boa escolha. Minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Taval a garra de um gavião furioso, muito lutou esse povo na época da invasão. Faltava luz, faltava água e muito mais, faltava no povo a paz. Hoje a paz, respeito e união, olha o refrão. Minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Mesmo com toda repressão sofrida, não chegou a intimidar, chegou não. A coragem e a garra dessa gente que tem no companheiro um irmão. Ó Malvinas querida, tu és fruto de um povo herói, que pra conquistar sua casa o povo gritou numa só voz: vamos nós! Lá, 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 lá.
minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação, mas conquistou sua habitação, conquistou sua habitação. Alô, Malvinas querida, a luta continua, o sonho